Boa noite, amada e linda Igreja do Senhor. Boa noite, é motivo de alegria estarmos aqui reunidos em mais um culto dos homens, desta feita, com certeza, uma vez mais, para adorarmos, glorificarmos esse Deus que já foi tão exaltado, tão magnificado por esse maravilhoso ministério de louvor. É com alegria que nós cumprimentamos a igreja uma vez mais e os internautas que conosco interagem nesta noite, dando-nos a honra, a alegria de interagirmos e assim, com certeza, sermos abençoados. Muito bem, a temática deste culto dos homens é o mútuo consentimento. O mútuo consentimento. Muito bem, e todos nós nos lembramos de que essa palavra de mutualidade, de consentimento, de reciprocidade, ela principalmente se encontra em primeira carta de Paulo aos Coríntios 7, verso 5, quando trata principalmente e acima de tudo nas relações íntimas do casal, na relação íntima do relacionamento conjugal. Nesta noite, com certeza, iremos tratar desse assunto também. Senhor Deus, nós te bendizemos e glorificamos o teu sobremodo nome, que aqui te reúnes, congregas conosco e juntos nos abençoas a ponto de termos tido uma linda e maravilhosa oração, tivemos uma tremenda e maravilhosa ministração, tremendos e maravilhosos louvores, e agora também capacita-nos para que tenhamos, Pai, uma palavra vinda do teu trono, que tenhamos a mesma visão, o mesmo vislumbre, já colocado, já estabelecido aqui pelo teu ministério de louvor, que possamos seguir esse ritmo, esse nível maravilhoso de adoração ao Senhor. Muito obrigado, capacita-nos para que estejamos à altura desta palavra, o mútuo consentimento. Muito bem, amada Igreja do Senhor, vamos por etapas. Em primeiro lugar, queremos, na palavra mesmo, já incluímos 1 Coríntios 7, 5, que vamos mencionar, mas vamos quebrar alguns paradigmas, vamos quebrar alguns postulados que são erroneamente colocados, não pela igreja, não pelos amados que aqui pregam, mas mundo afora e também no meio evangélico, poucos se dão conta do que de fato representa o mútuo consentimento. Então, nessa noite eu quero adiantar para a igreja que na relação conjugal do mútuo consentimento não está apenas alocado esse mútuo conhecimento, atente bem para que nós entendamos. Esse mútuo consentimento não está apenas alocado a lutas, a angústias, a aprovações, não está somente alocado a isso. Senão seríamos os mais infelizes dos homens. Esse mútuo consentimento também, ele está alocado na alegria, no contentamento dos parceiros, alegrias e contentamentos ministeriais, não só nas angústias e tribulações que são e que existem, mas também, acima de tudo, na alegria, no contentamento, para que ambos possam, de fato, possuírem um mútuo, uma reciprocidade, consentimento de uns para com os outros, no caso da parceria, de um para com o outro, o casal. Então, repitamos isso. A relação conjugal do mútuo consentimento não está apenas alocada. Bom, vamos ter tribulação, angústia, perseguição, e teremos, isso foi nos pregado maravilhosamente na quarta-feira pela nossa amada presbítera Andriane, e sabemos que temos, a Bíblia está mostrando isso, mas não está o mútuo consentimento alocado só a isso, irmãos. Não, em nome de Jesus. Repitamos e vamos provar biblicamente. Ele está alocado à alegria,
a satisfação ao contentamento dos parceiros, alegrias e contentamentos ministeriais. Também sofrimentos e angústias ministeriais podem trazer à baila, à tona, o mútuo consentimento. Então veja que essa palavra ela é muito ampla e não se pode apenas advogar ou tocar na tese de tribulação, angústia. Não. O casal, então, não tem alegria. O casal, então, que já vai desligar o celular, não tem prazer, contentamento. A pessoa tem que estar atenta no culto, né? Não tem que ter, irmãos, na alegria também, há mútuo consentimento. E vamos descobrir isso, nós hoje, aqui juntos. Por exemplo, apenas ouça, se quiser acompanhar, acompanhe. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos, nos seus versículos de 11 a 12. Romanos 1, de 11 a 12. Diz assim: porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente, olha a reciprocidade, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Então, Paulo está falando aqui com o corpo de Cristo, que a mútua alegria deve estar alocada no amor, na vontade de ele participar de algum dom espiritual para a igreja ser confirmada. Isto, versículo 12, para que em vossa companhia, reciprocamente, confortemo-nos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Então, atentemos bem para um detalhe: o mútuo consentimento não está só alocado na relação conjugal. Repitamos, não só em angústia, sofrimento, perseguições, não. Olha, isso está acontecendo, vamos nos apartar momentaneamente. Não, irmãos, não. Também, é verdade, com certeza, mas também na alegria, no contentamento, na forte convicção de que somos povo de Deus. O apóstolo Paulo aqui corrobora, escrevendo aos romanos, que na companhia deles, eles teriam, por intermédio da mútua fé, a distribuição de dons espirituais. Ora, então atentemos que a relação conjugal que está em 1 de Coríntios 7, 5, é também alocada no corpo de Cristo, porque ali não dispersa ou não dispensa essa mutualidade do corpo de Cristo. Assim como somos fiéis à igreja, somos fiéis ao nosso cônjuge. Muito bem. Então, dando continuidade, preste bem a atenção. Em Efésios 5, de 29 a 32. Pessoal amado, eu creio que o Jussivaldo está na nossa versão, Jussivaldo. Por gentileza. Estou vendo que ele está sem criança no colo. Muito bem. Então, Jussivaldo nos lerá Efésios 5, de 29 a 32. Vamos alocar também aí o mútuo consentimento. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, alimenta e dela cuida, como também Cristo a faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornará os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Glórias ao Senhor. Oh, aleluia. Então a Bíblia diz aqui, no versículo 29, já tão bem lido pelo Jussivaldo, aí mesmo foi que marcamos, mas eu quero pegar do 28 ao 32, repito, esse 28 não foi dado ao nosso amado Jussi, por isso ele leu o que foi dado a partir do 29. Eu leio a partir do 28. Assim também, os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo, se ama, porque ninguém jamais odiou o próprio corpo, a própria carne, antes a alimenta
e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo, casais, amados, somos membros do corpo de Cristo, pertencemos a uma igreja. Eis porque deixará o homem a seu pai, sua mãe, e se unirá à sua mulher, se tornarão dois, uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Mais uma vez, repitamos isso, esse conjunto, essa conjunção de mútuo consentimento está posta para que o casal tenha vida no corpo de Cristo, para que o casal não se isole, mas que tenha vida genuína, pura, no corpo de Cristo, que os amados maridos devem amar suas mulheres como Cristo amou a própria igreja, porque somos membros um dos outros, somos membros do corpo de Cristo. Aqui também, eu quero me reportar a essa questão maravilhosa, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Versículos de 4 a 7, recentemente lido aqui na igreja por uma pregadora também maravilhosa. 1 Coríntios 13, de 4 a 7. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, mas não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, reparem no 4. O amor é paciente, benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Só o 4 eu peguei. Isso no meio da igreja, no meio do corpo. O amor, principalmente, obviamente, não só de um irmão para com o outro, mas no cônjuge, ou dos cônjuges de uns para com os outros. Então, repare, onde queremos chegar. Mostrar que arder em ciúmes significa não só arder em ciúme por causa da esposa ou do esposo, mas arder em ciúme por causa da igreja. Eita, olha o perigo. Olha onde está a palavra, ama teu Deus como a ti mesmo. Acima de tudo, perdão, acima de tudo é o teu próximo como a ti mesmo. Ter ciúme do próximo dentro da igreja é uma desgraça. Então, amados, o Senhor está dizendo, não arde em ciúmes, o amor não arde, o amor que é de Cristo para com a igreja, esse mistério é grande, somos membros do corpo do outro, o amor conjugal não pode arder em ciúme. Irmão, tendo ciúme da esposa ou do esposo com a igreja, é fato consumadamente doentio, é fato consumadamente extra-igreja. Amados, o amor não se ufana, não se conduz inconvenientemente. O amor não arde em ciúmes. O amor é maravilhoso. Por exemplo, antes de sair, eu não vou sair desse texto, estou só no versículo 4, mas deixa eu colocar para vocês. Por exemplo, no mútuo consentimento, eu e a pastora já tivemos momentos de oração por tribulação, perseguição e angústia. Amém? É válido? É válido. Mas nós tivemos também momentos de viagens, onde ela viajava só. Unidas por um sonho, ministério de dança, para buscar a mamãe dela, para ir com o Marcelo, Thaís e as crianças a São Paulo. Alguém diz, pastor, existiu mútuo consentimento? Claro! Óbvio que eu me alegrei porque ela estava feliz. Eu me alegrei em vê-la feliz com irmãos da igreja, com irmãs da igreja. Eu me alegrei porque sabia que ela ia ter momentos de desfrute, de deleite, de alegria, por estar em companhia de irmãos em Cristo. Eu não ardi em ciúme porque eu não sou doente. Eu não ardi em ciúmes porque eu não sou psicopata. Eu não ardi em ciúmes porque eu faço parte do corpo de Cristo. Então, amados, é nesse momento que você identifica também aquele cônjuge que ama a sua mulher, que ama o seu esposo como Cristo amou a igreja.
Então, esse mútuo consentimento na alegria, pastor, claro, como diz um pastor amado, claro. O Raul da Alvorada ainda é vivo. Claro. Irmãos, o amor não arde em ciúmes, principalmente no corpo de Cristo. Isso é doença. Isso não faz parte de um corpo saudável. Então, obviamente, que quando minha esposa, não vou citar nomes, não é preciso, viajou a primeira vez para ministério de dança, para ministério Unidas por um Sonho, para pegar a mamãe, para ir com a família eu até adoeci nesse momento, sem que ela tivesse absolutamente culpa nenhuma, e me alegrei, e teve um momento que ela queria voltar, eu digo, não, faça isso, eu quero vê-la alegre, a alegria dela é a minha alegria. Tivemos uma mutualidade, houve um consentimento mútuo. Quantos estão entendendo isso? Então não é só, amados, na angústia, não. Olha, porque eu não posso me separar dele, nem dela, só no caso de muita perseguição. O que é isso, irmão? Misericórdia, negativo, na alegria também, no contentamento também, há momentos de oração, há momentos de consentimento, sim, filha, filho, você vai alegrar-se, embora não esteja comigo, embora não vá com você, mas eu te amo, quero te ver feliz. Isso não é da boca para fora, irmãos, isso eu coloquei lá, uma certa ocasião, numa das todas e de todas as viagens, meu amor, seja feliz. Fique. Irmão não viajou com adúlteros, não viajou com homens, não viajou com doentes, viajou com irmãs em Cristo. Isso é saudável. Quantos podem dizer glória a Deus? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Então, amados, isso é saudável, isso é maravilhoso, por isso que a Bíblia diz, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, e sim, mas alegra-se com a verdade, tudo sofre, tudo suporta, tudo espera, tudo, quero repetir, suporta. Então o amor não busca os seus interesses. Cuidado com aquele amor, é meu, todo meu, só meu, ninguém toca, eu vi primeiro. Irmão, isso vem do inferno. Isso não vem de Deus, irmãos. Alguém diz, pastor, você fala com tanta ênfase, que parece que existe, não, nem pense nisso, não pense na existência de nada, pense na sua, na minha, na nossa, e você, cônjuge, no teu relacionamento sadio com o teu esposo, com a tua esposa. Então, o mútuo consentimento não é só da tristeza. Sabem por quê? Andriane, a presbítera amada, ungida e linda do Senhor, pregou maravilhosamente na quarta-feira. Olha o que diz a palavra, preste bem atenção. Por que, pastor, vais tocar nisso? Linguagem erudita, linguagem de hoje. Olha lá, ou linguagem popular. Nisto vos alegreis ainda que agora, por um breve momento, ou por um breve período, sejais contristados por várias provações. Então diga assim nessa noite, por breve período. Então, irmãos, o Senhor não diz que você vai ser contristado toda hora, todo dia, ao longo dos meses, senão a vida cristã seria, como diz Paulo, miserável. Não, contristados por algum período, por provações. Como é que está aqui isso, pastor, na linguagem popular? 1 Pedro 1,6. Porque vocês sabem disso, vocês têm grande alegria, vocês têm alegria mesmo que tenham sofrido por um pouco de tempo. E uma tribulação é passageira. Se não havia quem aguentasse tribulação, provação, angústia, isso não é a vida do crente, isso é exceção. Aonde mais encontramos isso? Aonde mais? Aqui, em 1 Coríntios 10:13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados acima das vossas forças, ou além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a podeis suportar.
Temos tribulações? Temos. Pregou muito bem a nossa presbítera. Angústias? Temos. Perseguições? Mas, irmãos, isso é por breve tempo. Isso não é uma coisa constante. Isso não é uma coisa que não vai acabar. Deus me livre disso. Nós temos mais alegria. E o texto diz muita alegria. Por mais que breve tempo, e por breve tempo sejais contristados. Mas Deus é tão magnânimo, tão glorioso, que não vos deixará sofrer acima das vossas forças. Juntamente com a tentação proverá o livramento, de sorte que a possais suportar. Então, nessa noite, diga no seu coração: a provação é suportável. A provação, a angústia é suportável. Porque a maior alegria é a do crente. Tem mais a palavra alegria na Bíblia do que provação, irmãos. De novo vos digo, alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos. Então temos que ter mútuo consentimento na alegria também, porque somos membros do corpo de Cristo. Então vamos lá, preste atenção. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Pastor, quando Paulo disse, e me sobreveio uma tentação ou uma perseguição, que eu clamei pela própria vida. Sabes por quê? Ele era assassino, ele era perseguidor como Saulo, e Deus disse: verás agora como é importante que sofrais ou que sofras pelo meu nome. Então vai, ele foi, e sobre ele se desencadeou algo tremendo, porém ele foi, no Novo Testamento, o escritor ungido pelo Espírito que mais falou em alegria, que mais falou em contentamento. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Na minha fraqueza é que sou forte. Então, repare, em 2 Coríntios 4, eu posso ler o 17 e 18, ou só o 17? Em 2 Coríntios 4, 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Aí eu vou para outro versículo. Não atentando nós nas coisas que se veem. O que é que você vê? Dinheiro, obras da carne, beleza física, contentamento carnal, amor carnal, existe. Mas não atenteis ou atentar nas coisas que não se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, são passageiras, e as que não se veem são eternas. O que é que não se vê? A alegria divina, a paz divina, olha que coisa linda, o gozo espiritual, a eternidade, a glória, a presença de Deus, corpos de glória, sentir a comunhão com os irmãos. Isso não se vê, é intocável, e é isso que é alegria. E é isso, e para isso também cabe o mútuo consentimento. Se fosse só na tristeza, irmão, seríamos, diz Paulo, os mais infelizes dos homens. Mas entendamos, todas as vezes que estivermos sofrendo ou estivermos sendo perseguidos, lembre que é leve e momentânea. Lembre que não te sobrevirá nada que seja acima das tuas forças. Lembre-se que o Senhor diz: tenhais e terás alegria. Mais alegria do que tristeza, senão não valeria a pena. Jesus: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não mandou ter péssimo ânimo. Ele falou: tem de bom ânimo, estejais alegres, porque eu venci o mundo. Amém? Então, amados, eu creio e tenho convicção de que esse mútuo consentimento, ele se expande, ele se dilata, ele se alarga para que tenhamos a dimensão de um Deus real, de um Deus verdadeiro. Por exemplo, dando sequência, não queremos pressa, vamos com calma e estamos dentro do tempo maravilhoso que nos foi proposto. Olha que coisa linda. Eu já li Romanos 1, de 11 a 12, já o li. Agora vamos lá? Eu quero também ler com os amados, eu creio que isso nos foi posto aqui de uma forma gloriosa, já li também. 1 de Pedro, capítulo 5. 1 de Pedro, capítulo 5, versículos de 10 ao 11.
Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, diga por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Oh, glória a ele, 11, seja o domínio pelos séculos dos séculos, amém. Então lembre-se, amado, que em toda e qualquer tribulação, o Senhor está nos firmando, aperfeiçoando, fortificando e fundamentando. Então não arde em ciúmes, Afrânio, não arde em ciúmes, igreja, tenha comunhão com a igreja, sinta-se feliz quando alguém do teu corpo, do teu convívio é feliz com o corpo de Cristo. Não se reprima, alargue o seu coração, dilate o seu coração. Em Tiago, capítulo 3, não existe 13 em Tiago, capítulo 3, em Tiago, capítulo 3, versículos de 13 a 16, o nosso ministro Anderson Vecchione. Tiago 3, de 13 ao 16, Anderson Vecchione. Amém. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois, onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Obrigado, meu amado irmão, glórias a Deus. Então, o Senhor aí elenca, diferencia o amor carnal do amor espiritual. No Tiago 3, de 17 ao 18, Tiago 3, Christian Lucas, Tiago 3, de 17 a 18, nós vamos ver esse amor que é maravilhoso, que é glorioso. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura, depois, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Muito obrigado, Christian. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, irmão. Pureza significa sem mistura, sem nada daquilo que está no 13:16, sem nada daquilo que está na ufanação, no ciúme, na inveja, na contenda. Muito pelo contrário, a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento, ora em paz, que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Então, glórias a Deus, porque aqui nós percebemos algo glorioso. E quando Paulo aqui, em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 5, ele elenca o mútuo consentimento na relação conjugal, ele não está isolando, ele não está deusificando, ele não está fazendo relevância ao sofrimento, muito pelo contrário. Então, no 7:5 de 1 Coríntios diz assim: não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. A incontinência, irmão, no caso de estar o amado, a amada em luta, em perseguição, em tribulação, mas em alegria também. O mútuo consentimento, ele é expansivo, ele se dilata, ele atinge, ele é partícipe do corpo de Cristo. Nessa noite, Deus vivo, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua comunhão, obrigado por termos tido a nítida compreensão do mútuo consentimento, para a alegria da igreja, para o gozo da igreja,
para a satisfação do corpo de Cristo. Como é bom, Senhor, participarmos em oração, estarmos com nossa esposa, nosso esposo, e novamente nos ajuntarmos para que o diabo não tente a igreja, o cônjuge, por causa da incontinência. Isso não vale, isso não é válido para o corpo de Cristo. Muito pelo contrário, como lemos em Romanos 12, a partir do versículo 1, isso é saudável. Como lemos em Paulo, dizendo que ele ia repartir dons espirituais para a mútua fé dele e da igreja. Glorificado seja o teu nome, Pai. Que nós possamos agora aplaudir-te e receber o ministério de louvor. Em nome de Jesus, amém. Palmas, irmãos, misericórdia. Aleluia.